Imagine uma força capaz de mover trilhões de dólares com o simples clique de um botão. Um poder oculto, silencioso, longe dos olhos do público, mas que se infiltra no seu cotidiano, moldando decisões que impactam a sua vida a cada instante. É um gigante quase invisível, com tentáculos que se estendem desde o supermercado da esquina até as maiores corporações do planeta. Mas não é um banco, nem um governo, nem mesmo uma entidade política. Esse poder tem um nome, BlackRock, e embora poucos conheçam sua existência, essa corporação possui mais influência que muitos países e mais controle do que a maioria dos líderes globais. Quando você descobrir como ela opera, é possível que nunca mais veja o mundo da mesma forma. Quer saber como a BlackRock chegou até aqui, o que ela controla e por que você nunca ouviu falar dela? Prepare-se para mergulhar nas profundezas de um poder oculto, mas muito real. Um poder que talvez já esteja moldando sua vida sem que você perceba. É curioso pensar que uma empresa que poucos conhecem pode controlar tanto. E essa é precisamente a sua maior arma, a invisibilidade. Fundada nos anos 80 por um grupo de investidores ambiciosos, a BlackRock começou de forma modesta, com a promessa de oferecer soluções de investimento seguras. Mas o que parecia ser apenas mais uma gestora de ativos se transformou em algo muito maior. Com o tempo, ela foi acumulando mais e mais poder, comprando ações, influenciando políticas e se tornando a sombra por trás de muitas das decisões financeiras que moldam o nosso mundo. É uma entidade que não precisa de holofotes. Ela atua nos bastidores, puxando as cordas como uma verdadeira marionetista global. Imagine um jovem ambicioso entrando no coração de Wall Street, olhos brilhantes e uma fome insaciável de sucesso. Era a década de 1970, um período de transformação no mercado financeiro em que Wall Street começava a experimentar novos produtos e estratégias. Esse era Larry Fink, um homem que, desde o começo, parecia enxergar além dos números, como se visse uma rede invisível de poder pulsando sobre o mercado financeiro. Formado em economia pela UCLA, ele começou sua carreira em 1976, na First Boston, um dos bancos de investimento mais prestigiados da época. E foi ali, em um cenário de inovação e complexidade crescentes, que sua trajetória se revelaria única. Fink rapidamente se destacou. Ele não apenas entendia os mercados, ele parecia prever seus movimentos. Em poucos anos, subiu na hierarquia do banco, ganhando respeito e assumindo responsabilidades críticas. Porém, o que deveria ser seu maior triunfo acabaria por mudar o curso de sua vida. Em 1986, Larry Fink sofreu uma queda inesperada e devastadora. Uma aposta errada nos juros causou uma perda de quase 100 milhões de dólares ao banco. Para muitos, isso seria o fim, mas para Fink, foi o estopim de algo muito maior. Fink tornou-se obcecado pela ideia de gerenciamento de riscos. Ele compreendeu que o verdadeiro poder não estava apenas em fazer apostas certeiras, mas em controlar o tabuleiro e, se possível, o destino de todas as peças. Determinado a não repetir os erros do passado, ele uniu-se a um grupo de investidores para fundar a BlackRock em 1988, com a proposta de uma gestora de ativos baseadas em um controle rigoroso e sofisticado de riscos. Mas o que começou como uma pequena firma de investimentos, logo cresceria em proporções que ninguém poderia prever. A ambição de Fink se tornou quase lendária. Ele expandiu a BlackRock de maneira implacável, utilizando a tecnologia e o acesso aos dados como seus trunfos. Através do sistema Aladdin, uma plataforma de análise de riscos poderosa e inovadora, Fink e sua empresa passaram a controlar informações e estratégias que nenhum outro investidor poderia imaginar. Assim, silenciosamente, ele transformou a BlackRock na maior gestora de ativos do mundo, com trilhões de dólares sob sua administração. Para Fink, a BlackRock não era apenas uma empresa de investimentos. Era uma força que poderia influenciar o próprio curso da economia global. Seu apetite por controle e expansão nunca diminuiu. Ao longo dos anos, ele posicionou estrategicamente a empresa em várias crises globais, adquirindo o respeito e talvez o temor dos principais líderes mundiais. Larry Fink não é apenas um CEO, ele é o arquiteto de uma rede invisível que se estende pelas finanças globais, mantendo uma presença constante nas decisões econômicas de escala planetária. A história de Larry Fink é uma jornada de poder e ambição. Ele começou como um jovem investidor, mas hoje, suas mãos invisíveis parecem tocar todas as engrenagens do sistema financeiro. Imagine um teatro de marionetes, mas, desta vez, as cordas não estão visíveis. Elas são tão finas e sutis que a maioria das pessoas nem sequer sabe que existe um mestre do espetáculo. É exatamente assim que a BlackRock opera nas sombras do poder governamental.
Durante a crise financeira de 2008, quando o sistema bancário mundial estava à beira do colapso, o governo dos Estados Unidos enfrentava uma tarefa gigantesca: resgatar instituições financeiras e estabilizar a economia com uma rapidez sem precedentes. Nesse cenário, a BlackRock surgiu como uma aliada inesperada e essencial. Mas, de forma curiosa, Larry Fink e sua equipe ofereceram ajuda ao governo de um modo incomum, sem cobrar pelo serviço. Esse gesto, aparentemente altruísta, fez com que a BlackRock ganhasse a confiança e o respeito do governo, colocando-se em uma posição privilegiada e consolidando seu papel estratégico por anos. Utilizando sua plataforma de análise de risco, Aladdin, a empresa não apenas organizou o processo de resgate, mas também orientou o governo sobre as melhores formas de executar pacotes de ajuda. Essa posição deu a BlackRock uma influência extraordinária sobre a política econômica dos Estados Unidos e abriu um precedente que se refletiria novamente em crises futuras. Avançando para 2020, a pandemia do Covid-19 trouxe uma nova onda de instabilidade financeira global. Mais uma vez, o Federal Reserve dos Estados Unidos confiou a BlackRock a tarefa de coordenar o pacote de resgate, uma responsabilidade que envolvia a injeção de trilhões de dólares na economia. Desta vez, a BlackRock ficou incumbida de estruturar e gerenciar programas de compra de ativos, como títulos corporativos e papéis de empresas em dificuldades, decidindo, na prática, quais empresas seriam salvas e quais ficariam à mercê da tempestade econômica. O trabalho foi realizado com uma influência direta nas operações de resgate, mas ainda em nome do interesse público e sem um custo direto para o governo. Ao atuar sem cobrar por esses serviços, a BlackRock não apenas economizou bilhões em honorários ao governo americano, ela também solidificou uma relação de confiança duradoura com as autoridades. Esse tipo de relação criou um elo poderoso, quase simbiótico, entre a BlackRock e o governo dos Estados Unidos, permitindo à empresa assumir um papel de influência em decisões econômicas cruciais. O trabalho gratuito, realizado na crise de 2008, pavimentou o caminho para que a BlackRock se tornasse um nome de confiança na formulação de políticas, consolidando uma relação que hoje parece indispensável para os maiores atores financeiros do mundo. E isso não é tudo. Em várias ocasiões, a BlackRock conseguiu inserir seus representantes em bancos centrais, incluindo o Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, locais onde são tomadas as decisões mais críticas sobre as políticas econômicas globais. Assim, enquanto o público acredita que essas instituições são guardiãs do bem comum, a BlackRock está lá, nos bastidores, moldando as regras do jogo. Pense nisso por um segundo. A mesma empresa que gerencia trilhões em ativos foi também a responsável por orientar políticas de resgate e de alocação de capital. Você pode enxergar o conflito de interesses? Enquanto seus executivos redigem relatórios imparciais, esses mesmos relatórios orientam decisões que afetam bilhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos olhar para os fatos. Larry Fink, CEO da BlackRock, é conhecido por seus contatos diretos com líderes de Estado, presidentes de bancos centrais e reguladores financeiros. Ele é convidado regular em fóruns globais, como o Fórum Econômico Mundial de Davos, onde as elites políticas e econômicas se reúnem para discutir o futuro do planeta. Mas essas discussões não são apenas sobre soluções para os problemas do mundo. Elas frequentemente refletem os interesses de entidades poderosas como a BlackRock, que têm suas próprias prioridades. Você já se perguntou por que certas políticas governamentais parecem beneficiar sempre os mesmos interesses? E por que, apesar das promessas de mudança, os resultados continuam iguais, independente de quem está no poder? Se sim, você está começando a compreender o verdadeiro alcance da BlackRock. Vamos falar de números. Com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, a BlackRock tem o poder de investir massivamente em empresas e setores estratégicos. Isso significa que ela não apenas coloca dinheiro nas empresas, mas influencia suas direções estratégicas. Ela tem o poder de decidir quais indústrias merecem prosperar e quais devem ser reformuladas ou enfraquecidas. A BlackRock pode moldar a direção das empresas, escolher seus líderes e até definir sua visão para o futuro. O conceito ESG, sigla para Environmental, Social and Governance, ambiental, social e governança, é uma das tendências mais influentes no mundo dos investimentos globais. Em teoria, a ideia parece impecável: direcionar investimentos para empresas que adotam práticas responsáveis, cuidando do meio ambiente, promovendo o bem-estar social e mantendo uma governança ética. Contudo, essa aparentemente benevolência carrega camadas mais profundas, especialmente quando se olha para a forma como a BlackRock utiliza o ESG como uma ferramenta de poder. Em público, o ESG é apresentado como selo de qualidade ética, uma linha que separa empresas do bem das demais. A BlackRock, por exemplo, estabelece padrões claros para que empresas estejam em conformidade com os critérios de ESG.
Mas, por trás desse verniz ético, surge uma pergunta. Quem define o que é bom para o planeta? O que é justo para a sociedade ou o que representa uma governança ética? A resposta muitas vezes é simples e perturbadora: a própria BlackRock. Ao estabelecer os critérios de ESG, a BlackRock controla, de certa forma, o futuro de muitas empresas. Afinal, ela detém grandes participações nas principais corporações globais: Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, e também em grandes empresas brasileiras, como a Vale e a Natura. Esse domínio vai além de qualquer fronteira geográfica, o que torna a BlackRock uma força silenciosa com o poder de influenciar setores essenciais em diferentes países. Aqueles que se alinham com as diretrizes de ESG tornam-se os preferidos do mercado, recebendo a maior fatia dos investimentos globais. Para as empresas, isso representa uma pressão imensa: aderir ao padrão ESG ou arriscar perder o apoio financeiro e até reputacional. E quem dita as diretrizes de ESG? A BlackRock e outras poucas entidades com poder semelhante, que utilizam esse selo como um filtro seletivo, favorecendo as empresas que se adequam às suas agendas e afastando aquelas que não seguem o script. E a influência da BlackRock não para por aí. Com poder de voto expressivo nos conselhos de administração, a BlackRock exerce uma pressão silenciosa sobre as decisões mais importantes das empresas nas quais investe. Em alguns casos, isso inclui influenciar diretamente a escolha de CEOs e de membros do conselho, assegurando que as lideranças estejam alinhadas não apenas com os objetivos financeiros, mas também com as pautas progressistas defendidas pela BlackRock. Isso significa que os principais executivos precisam demonstrar compromisso com diretrizes ESG específicas, como promover a diversidade e inclusão. Em certas ocasiões, isso implica a adoção de cotas para mulheres, pessoas negras, homossexuais e outras minorias, refletindo um perfil de liderança que atenda ao padrão social e ambiental responsável que a BlackRock valoriza. Esse poder de influência direta sobre as nomeações e os critérios de liderança garante que as empresas estejam atreladas à visão de futuro que a BlackRock projeta, muitas vezes alinhando-se com a agenda social, além da econômica. Assim, o ESG passa a ser mais do que um critério ético. Ele se torna uma moeda de troca, uma forma de a BlackRock definir os vencedores e os perdedores em um mercado de trilhões de dólares. Governo e empresas que desejam atrair investimentos precisam se moldar aos parâmetros estabelecidos, frequentemente alterando políticas e prioridades para permanecerem na boa lista. Em última análise, o ESG permite que a BlackRock influencie diretamente práticas empresariais, regulamentações e até mesmo legislações nacionais. Com isso, ela não apenas impõe uma agenda própria às empresas, mas redefine setores inteiros, desde a transição energética até o futuro da inteligência artificial. Agora vamos dar um passo atrás e refletir. Se a BlackRock é capaz de mudar indústrias inteiras, direcionar a trajetória das maiores corporações globais e até mesmo influenciar na escolha de suas lideranças, até que ponto somos consumidores livres, fazendo escolhas conscientes? Será que as mudanças de mercado que estamos vendo são realmente impulsionadas por demandas genuínas ou estão sendo forçadas por uma entidade financeira com a própria agenda? Agora que entendemos o alcance da BlackRock, precisamos refletir sobre o futuro. Qual será o destino de um mundo onde uma única entidade tem tanto poder? Quando o dinheiro e as decisões de uma empresa podem moldar o destino de nações inteiras, fica difícil imaginar um cenário em que os interesses das pessoas comuns estejam realmente sendo considerados. Se você acha que já viu o suficiente, ainda há mais. A BlackRock não apenas molda o presente, ela tem planos ambiciosos para o futuro. Eles estão investindo em tecnologias emergentes, como inteligência artificial, biotecnologia e até energia renovável. Em teoria, essas áreas parecem promissoras, cheias de potencial para melhorar a vida das pessoas. Imagine um futuro em que algoritmos de inteligência artificial, desenvolvidos e controlados por empresas como a BlackRock, sejam usados para prever e influenciar tendências de mercado, monitorar comportamentos de consumidores e até determinar políticas de saúde pública. A promessa de inovação é empolgante, mas também assustadora. Estamos falando de uma empresa que já controla grandes setores da economia, agora assumindo o controle sobre as tecnologias mais disruptivas do nosso tempo. E o mais preocupante é a falta de transparência. Com o poder da BlackRock crescendo de forma quase incontrolável, como podemos garantir que suas decisões são tomadas com base no bem-estar coletivo, e não apenas nos lucros dos seus acionistas? Afinal, quem monitora o monitor? Quem controla a entidade que controla o mercado, os governos e potencialmente até as tecnologias que guiarão o futuro da humanidade? Neste cenário, não é mais apenas uma questão de economia ou política, é uma questão de autonomia.
Será que estamos realmente prontos para viver em um mundo onde empresas como a BlackRock ditam os rumos não apenas do mercado, mas da própria sociedade? Até onde nossas decisões mais pessoais, nossos desejos e nossos valores podem ser moldados por uma entidade com interesses próprios? O futuro já está sendo moldado agora. Agora que você descobriu o poder oculto que molda tantas decisões à nossa volta, que tal dar o próximo passo? Quer entender como tudo isso pode estar influenciando o seu próprio modo de pensar? Assista ao nosso vídeo Você foi programado a pensar pequeno e descubra como certas forças invisíveis podem estar limitando o seu potencial. E não esqueça, não aceite o óbvio. Forge sua própria verdade.